Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 33 da terceira temporada. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Gabriel Prevelati. E eu sou o Marcos Santos. Sorte hoje, hein? Não, muito bom. É um episódio tão gostoso que não tá o Rodrigo, né, mano? Puta, não enche o É, saco, mais leve, né? Besteira, Graças mais a Deus, né, velho? Podia ser assim clima, todos né? os episódios, né, velho? Podia ser assim todos? Podia ser cara? todos. Então, essa é a novidade do todos, episódio. Nossa, Então, ainda bem que você O tocou nesse Rodrigo assunto, trazer mas- fora. Vou lançar a hashtag aí, Kiki Rodrigo. De repente, a Exatamente, pessoa- já quica já. Boa. Pessoal, antes do episódio de hoje, vale lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio no YouTube e lá no nosso site também, devsecopspodcast.com.br. E também a Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI. Cara, se você é de TI, trabalha como PJ, quer abrir seu negócio, tem o seu negócio, quer migrar de contabilidade, fala com os caras. Se precisar abrir sua empresa ou mesmo migrar, né, como eu falei, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia que eles estão prontos para te atender. O link também tá na descrição do vídeo e no nosso site, beleza? Para quem não acessou ainda, acesse devsecopspodcast.com.br. Episódio de hoje, seus putos! Vocês assistiram Fábrica de Monstro? Era da hora. Já. Muito bom, né? Episódio de hoje, seus putos. Já falar sobre como é, né, aliás, como é a área de segurança na visão de um leigo. Mas não temos leigo aqui, agora é todo mundo especialista. Então a gente vai falar como era o nosso passado, como é que a gente enxergava a área de segurança antes da gente trabalhar com segurança. Fala aí, Gabriel. Já fomos, né? Já fomos, né? Então, Eu diria que ainda somos, mas não como antes, né? É. Muita coisa a gente precisa aprender, precisa conhecer, mas pelo menos a gente é um pouquinho mais dedicado aí, né? Estudamos e tal, então a gente tem um pouquinho de experiência para compartilhar. Mas é legal a gente relembrar como é que a gente enxergava antes a área de segurança, porque eu acho que a ideia da mensagem de hoje é passar pra galera assim, cara, se você tem esse pensamento de como a gente enxergava antes, que não é o melhor dos mundos, tenta mudar enquanto é tempo, ou ainda enquanto você tá ali desenvolvendo ou fazendo outras coisas, olhar a segurança de uma forma diferente, para que você implemente segurança de uma forma diferente. A gente, pelo menos falando por mim, já começando um pouquinho de história aí, né? Pelo menos falando por mim, eu sempre gostei da área de segurança, mas sempre que eu precisava fazer segurança, eu fugia, porque eu não sabia fazer segurança. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que, cara, simplesmente não tinha deploy se você não fizesse o scan no SAST. Na época o pessoal usava o Veracode ainda, inclusive, nessa empresa. E se você não fizesse, tinha que fazer o scan e corrigir tudo. Não interessa, mano, vai demorar um mês, um ano. Tinha que corrigir, não tinha deploy. É o famoso deploy Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Então, eu lembro que assim, a gente temia fazer o scan, porque a gente sabia que ia vir resultado do SAST e a gente não sabia corrigir. Mano, o que é XSS? O que é esse tipo de coisa? Então, a galera negligenciava, pulava o scan, subia código mais ou menos para não fazer scan nas coisas que a gente sabia que tinha problema, porque ninguém sabia corrigir, ia demorar tempo e tal. Então, a gente burlava a segurança, de certo modo, evitava a segurança, vamos dizer assim, porque a gente sabia que o impacto depois ia ser maior. Obviamente era um grande erro, né? Não posso falar o nome da empresa, enfim, mas era um grande problema nosso. E era um momento da minha carreira que eu já gostava muito de segurança, já tava pensando já em estudar e tal, mas ainda assim eu negligenciava, sabe? Falava, mano, vou fazer scan não, que vai voltar o relatório, a gente não vai subir. E aí, por outro lado, tem aquela pressão do negócio, né, mano? Tem que entregar, tem meta, não sei o quê, um monte de coisas em volta que corroboram, né, pra você tomar essa decisão, ainda que errada, né? Eu assumo um pouquinho do meu lado. Enquanto desenvolvedor, você tem a responsabilidade da garantia do código, né, da qualidade do código. Seja ela o que precisa ser feito, é sua responsabilidade. Então, enfim, só para dar uma introduzida no tema aí de como eu enxergava, pelo menos um pouco antes de começar a trabalhar na área. Fala aí, Gabriel. É interessante que você falou, até você comentou que ia falar o nome da empresa. Cara, eu tenho certeza que isso afeta aí 90% das empresas. Os devs estão assistindo e falam, pô, é minha empresa isso aí, cara. Porque não, o medo em segurança é muito grande. A gente dá treinamento, a gente vê que o maior medo do pessoal é, putz, vai achar coisa nova, é mais um processo a mais, um plugin a mais, né? É sempre algo a mais pros devs, né? Segurança acaba ficando em segundo plano. E como você falou, a visão de um leigo para segurança, cara, é totalmente voltada mais a
ao que tínhamos no passado, né? Aquele Fire, aquela caixa, aquele UTM ali guardado na salinha gelada, é a minha segurança, né? Hoje em dia, né, não é mais isso. Naquela época já não era, né? Há tempo atrás também já não era, mas hoje em dia isso tá mais forte. Fale, Marcos. Eu ia comentar que, assim, minha preocupação com segurança era zero até conhecer o Cássio, né? Eu não tinha preocupação com segurança. Aí eu comecei a ir a alguns eventos, né? Aí eu ouvi um speech muito bom do Jeff, falando de honeypotting. Já começou a me abrir também um pouco. Aí a empresa onde eu trabalhava, também não vou dizer o nome, ela também tinha medo. Tanto que o Cássio vai lembrar disso, teve uma época que eu falei, cara, a gente precisa urgente de um pentest aqui. A gente tava sendo pichado direto, a gente tava com vários problemas de segurança, banco de dados, log desligado. Cara, tudo que é de más práticas de segurança, lá nós tínhamos. E assim, eu não tinha preocupação até começar a ir em evento e começar a conhecer o Cássio. Ali que eu me abri o olho e falei, pô, cara, realmente eu não tenho preocupação nenhuma, eu tô trazendo risco pra empresa e todos os funcionários aqui estão trazendo risco também. O processo era rápido, pelo menos, né? Cara. Era tudo rápido, pelo menos. Não tinha segurança, mas era rápido, né? Era rápido pra invadir, era rápido pra fuder tudo. Era tudo rápido. Você falou de um jeito agora importante, tipo, eu trazia risco pra empresa. Muitas vezes, não proposital, tipo, eu vou fuder a empresa. Não, mas tipo, cara, às vezes a sua ação como desenvolvedor, como analista de sistema, como cara de redes, não interessa. A ação que você tá tomando ali pra fazer o seu próprio trabalho traz um risco. Só por você não ter o conhecimento de segurança. E cara, você falou do jeito agora muito legal pra transmitir a mensagem que a gente quer passar pro pessoal no episódio de hoje. Tentem não enxergar como a gente enxergava a segurança. Nós mesmos éramos assim, né? Ninguém aqui começou em segurança. Né? Eu era dev, o Gabriel foi mais de infra, o Marcos era dev também. Então, assim, como é que a gente enxergava e como é que a gente faz hoje, como é que a gente tenta educar a galera hoje para que isso seja diferente. E aí eu queria puxar um outro tema aqui, obviamente dentro do tema, né, mas puxar um outro linha de raciocínio, que é o seguinte. Inclusive, se alguém aí estiver ouvindo o podcast e é psicólogo, queremos você aqui. Eu quero gravar um episódio com um psicólogo para tentar desvendar esse mistério que é o que eu vou falar agora. Tirando do mundo de cibersegurança, nós, na nossa vida pessoal, a gente tem preocupação com segurança. Então, exemplo clássico, né? O pessoal que é um pouquinho mais educado, né? Cara, eu não vou beber hoje porque eu vou dirigir. Puta, o Marcos me chamou lá pra festa dele, eu vou lá na festa dele de carro, é longe, eu vou ter que dirigir, então eu não vou beber. Né? Ou vou de Uber porque eu quero beber, eu quero me divertir, enfim. Então você toma certas precauções. Vou pegar carona com alguém, cara, mete o cinto, né? Senta atrás, enfim. Né? Você tem uma série de precauções ali. Ou o Gabriel, no auge de sua solteirice, não é mais, é um homem agora quase bem casado, mas que ele, mano, o Tinder dele bombava, né? Você tá ligado que ele tinha um robozinho pra fazer scroll pra direita ali automático. Então, toda vez que o Tinder dele dava match, o Tinder dele dava match, o que ele pensava? Não, cara, a mina mora lá em Itaquera, Carapicuíba, Osasco, ou Morumbi, não interessa o lugar, mas deixa eu ver onde é no mapa, que hora que eu vou marcar um encontro. Você tem toda uma preocupação com segurança, implícita, mas você tem. Mano, que hora que eu vou, se eu vou com o carro, se eu vou de Uber. Você tem umas preocupações e você fala, cara, alguma coisa pode dar errado. Então, assim, e aí por que eu entrei na questão do psicológico, né? Porque, do psicólogo. Muitas vezes, cara, a gente negligencia a segurança, e aí falando da área técnica, eu negligenciava a segurança porque eu não tinha medo. Tipo, na minha cabeça eu falava assim, mano, o Fire segura, ou pra que Fire? Eu só preciso acessar o site pra baixar não sei o que, é o meu trampo, não vai acontecer nada. Sabe? Eu preciso acessar aqui pra baixar tal aplicativo pra fazer não sei o que, não vai acontecer nada, não tem perigo nenhum. Mano, e aí por que eu trouxe a brincadeira do Tinder e tudo mais, né? Porque, mano, você acha que nunca vai ser assaltado até você ser assaltado. Eu nunca achava que iam roubar minha casa com cinco caras encapuzados apontando a arma na cabeça do meu pai. E roubar o carro, roubar tudo. Até que aconteceu um dia. E aí a gente começou a se preocupar um pouco mais. E olha que a gente já morava em São Paulo, então você já olha pros dois lados, você já fica ligeiro, um monte de precauções que você toma. Aconteceu, aí a gente começou a tomar mais precauções ainda. Então, no mundo da cibersegurança, é exatamente isso. E aí a história do psicólogo, eu tô dando volta e não concluí isso. É exatamente isso, cara. Como é que a gente conseguiria conectar esse medo da galera? Esse medo, trazer o medo, o imaginário de nunca vai acontecer comigo, e trazer isso na realidade. O cara fala, cara, deixa eu prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. Deixa eu tomar cuidado, deixa eu ter a precaução antes de fazer alguma coisa, né? Então,
essa linha de raciocínio que eu queria puxar. Como é que a gente traz esse medo de, comigo não vai acontecer nunca, pro cara, deixa eu me precaver, porque se acontecer o risco é muito grande. Ô Cássio, não sei se você vai lembrar uns anos atrás, isso aí é sensacional o que você falou, cara, porque, não sei se você deve lembrar, em um cliente que pegou um XSS lá no cliente, tinha um XSS a vulnerabilidade, os devs estavam reclamando, falou, cara, isso aí o AF para, o AF pega. A gente fez um comitê lá, sentou com os devs, sentou com o diretor de segurança dos caras, a gente mostrou o poder que aquela vulnerabilidade tinha, a gente, entre aspas, subiu o ambiente de homologação dos caras e conseguiu atacar pelo XSS, mostrou, né? Cara, foi assim, o dev fazendo, a gente falando. O dev fazendo, a gente só falando pra ele. Então o cara sentiu na pele o que é uma vulnerabilidade. O cara atacou ali, né? O código que ele fez. Depois daquilo, o cliente virou... top-down dele era corrigir vulnerabilidade. Então, você fala nada como um incidente, mas também nada como uma demonstração, né? Ali pro cara, é isso aqui que vai acontecer se você não se cuidar, cara. O AF pega, o Firewall pega, mas existem camadas e a sua camada aqui tá insegura, cara. É isso, cara. E assim, antes de você falar, Marcos, por que eu queria trazer um psicólogo aqui? Pra gente ter essa discussão de, tipo, cara, como é que a gente faz a pessoa se preocupar de uma forma proativa, mas, obviamente, sem esperar acontecer, sem esperar dar merda. E aí, talvez, uma questão de psicologia, cara, como é que as pessoas se comportam com isso e tudo mais. E aí, um exemplo clássico também. A mesma pessoa que, às vezes, dirige bêbada, dirige sem o cinto e tudo mais, com o próprio filho dela, ela não deixa de pôr na cadeirinha. Ela não vai beber pra dirigir com o filho no carro, com o bebê. Ela não vai na cadeira da frente. Então, o mesmo cara, ele se põe em risco. Mas ele não põe em risco o próprio filho, o bebê. Até faz sentido, né? O cara, ele é retardado de se matar, mas não é retardado de matar, né? Ou pôr em risco a vida do filho. E às vezes a mesma pessoa. E aí, cara, por que isso? Como é que é o comportamento? Por que a pessoa pensa desse jeito? E como é que a gente faria essa conexão de, olha pra segurança, cibersegurança, o código que você produz, o software que você produz, mesmo que você não seja o dev, mas você tá envolvido no ciclo de desenvolvimento daquela empresa, que você faz parte daquele software de uma maneira ou de outra, seja no começo, no fim ou no meio do processo. Como é que você faz todo mundo nesse ciclo pensar de uma forma que você implemente segurança nesse sentido de preventivo, e não que... Porque sempre tem um que fala, cara, o AF pega, isso nunca vai acontecer aqui, mas por que iria atacar, mas pra que log, mas... Sempre tem essas perguntas, e às vezes é difícil você convencer o cara, é assim, pra que cinto de segurança? Porque se bater o carro, você não vai voar com a fuça no para-brisa, ou até vai, dependendo da batida, mas, né, o impacto vai ser muito menor. Você pode até sobreviver. Essa é a ideia do cinto de segurança. Você pode até sobreviver, né? Ou vai garantir a sua segurança, a sua vida. Cara, é a mesma coisa. E aí eu falo de novo, né? Quando eu era leigo nesse sentido de segurança, mesmo gostando de segurança, muitas coisas eu não pensava dessa forma. Eu pensava assim, mano, vai dar nada, vai acontecer nada, é só um negócio, é rapidinho, é só isso, é 1 minuto e tal, né? Enfim. Fala aí, Marcos, eu tomei seu tempo aqui. Na paz. Não, eu ia comentar que assim, o meu irmão tá ingressando agora nessa área de desenvolvimento e tudo mais, começou agora a estagiar. E, cara, preocupação zero com segurança. Até que eu falei, cara, começa a se preocupar um pouquinho com segurança, começa a falar na sua empresa para utilizar algum software de segurança. Porque assim, você não tá preocupado, mas você pode estar correndo um risco ou trazendo algum risco que você desenvolve. Você ainda tá começando agora, você é estagiário. Você ainda não tem uma noção de lógica, você ainda não tem noção de métodos que são utilizados, bibliotecas, você não tem noção de nada. E numa dessas eu falei, começa com open source, a empresa é pequena, é uma startup, não precisa de um software enterprise. Pega um on-premise, um open source, roda um open lá. Quando rodou, né? E for. Tem que começar, é melhor 1 do que 0. Começa. E nessa brincadeira aí, eles começaram a achar vulnerabilidade, o menininho já começou a assustar. E é novinho. E já tá começando a ficar preocupado com segurança desde cedo, né? Quando ele começou a ver o volume de vulnerabilidade que ele tava gerando no código dele. Ele mesmo. Então, foi um dos métodos que eu achei. Eu falei, roda lá e vê como que tá o seu código. Aí começaram assim, né? Não sei como tá ainda não falei com ele de novo. Mas já mudou um pouco a visão. Desde ele começando agora, né? Ingressando agora no mercado. Boa, é literalmente uma autoavaliação, né? Isso, exatamente. O meu código, como é que eu produzo e tudo mais, né? Isso é importante. DevSecOps. Não rodei vinheta ainda hoje, vou dar uma vinhetinha aqui. Certo.
Mano, eu queria fazer uma pergunta. Você lembra algum caso, assim, de vocês aí, né? A gente deu uma introduzida aqui, mas algum caso mais específico que, tipo, puta, mano, eu não me preocupava com segurança, ou eu achava que a segurança era assim, eu achava que era assado, e depois que eu comecei a trampar, vi que é totalmente diferente. O que vocês têm de exemplo? Eu tenho uma lista aqui. Eu comecei como infra, cara. Eu já vim do estereótipo, né, cara? Então, eu tenho uma lista aqui, pô. Quando eu mexia com infra, pra mim, segurança era aquela caixinha gelada, pô. É o firewall ali e já era, nada mais. Meu primeiro... Pra melhorar, eu falei isso no episódio. Meu primeiro contato com a vulnerabilidade foi o AF que pegou um XSS. Eu falei, pô, o que é isso aqui, o XSS? Vulnerabilidade assim, assim, assado. Pô, cara, foi o meu primeiro contato, já foi, né, na caixinha do AF ali, dos firewalls que eu tinha. Então a minha visão, mesmo, né, no mundo de TI já, era que segurança, cara, era somente aquilo e nada mais. Se eu tenho firewall, não preciso de mais nada, e se passar do meu firewall, acabou a empresa, entendeu? Essa era a minha visão, pô. Ou vai ou não vai, né? Se passar dali, acabou a empresa, aquilo ali segura tudo. Nossa, Pelo preço que se paga em alguns firewalls, deveria também, né? Exato. Deveria. Os firewalls mais caros das empresas. O time empresa que eu trabalhei, a gente implementou 5 caixas de borda, cada uma era 480 pau. 480 mil reais. 480 mil reais cada caixa de firewall. Obviamente, aí configurou direito. Tal, enfim, era Cisco, né? Firewall Cisco, não lembro o modelo agora, mas era dos novos aí, 2020, 2021. Pra galera ter ideia de quanto custa um firewall decente, né? Cara, quando eu comecei, pra mim, segurança era os caras que ficavam de terninho lá fazendo parte de compliance. Pra mim, segurança era isso. Eu vou ter reunião com o time de compliance. A gente vai falar com compliance. Falei, cara, o time de compliance é foda, hein? Os caras são de segurança ali. Pra mim, a segurança era só isso. Eu não conhecia. Eu lembro que eu pensava que segurança era literalmente os caras que bloqueiam o site. Tipo, mano, você sempre tenta entrar no site na empresa e tá aquela página de bloqueio, uma página de bloqueio padrão lá, né? Fala, mano, pra que isso, mano? Normalmente você tá pesquisando algum bagulho de desenvolvimento e tá caindo no Stack Overflow, num site às vezes de código, mano, site proibido. Eu falava, caralho, velho. Então, tipo, literalmente, eu pensava que os caras de segurança, os caras ficavam bloqueando ou até monitorando. Putz, eu mandar e-mail. É verdade. Mandar e-mail. Tinha o top 10 de uso de internet. Mandar e-mail aqui organizando futebol, os caras já caem vem na sua sala, já. Então, tipo, eu pensava muito nisso, nesse monitoramento, esse tipo de coisa. Exato, e acaba sendo o Lego, né? Tudo isso é segurança. Tudo isso acaba sendo segurança, né? Então juntando tudo isso, né? Você monta ali suas caixinhas de Lego ali, tudo isso vira segurança, cara. O cara que faz o compliance de terno e gravata, o cara que configura a caixa de 400 mil que vai ficar lá protegendo, o cara que bloqueia alguns tipos de site. Então, tipo, tudo isso dentro da grande caixa de Lego ali vira segurança, né? Boa. Outra, eu lembro também que quando eu trabalhava nessa mesma empresa que eu trabalhei, que eu falei que o pessoal não podia subir nada, era uma empresa muito, assim, literalmente, eles se preocupavam muito com segurança, inclusive a segurança física. É tanto que tinha 3 prédios da empresa, né? Um na Alameda Santos, Paulista, um na área de Indianópolis e tal. Cara, em volta da matriz lá, por exemplo, ficavam os caras de moto, os policiais, né? Aquela segurança, como é que chama? Segurança patrimonial. Então ficavam os caras de moto fazendo ronda, ficava sempre um carro ali, segurança nas 4 esquinas, pra ver a galera, os funcionários que já estão chegando, tal. Então tinha uma preocupação muito grande até com a integridade física das pessoas, né? Às vezes uma invasão, enfim. Porque era uma empresa, cara, literalmente do ramo, vamos dizer assim, de informações e financeiros e tal. Então, eles tinham uma preocupação muito séria. Mainframe, a coisa toda. Então, a segurança física tinha uma preocupação muito grande. E essa também, pra mim, era a única segurança na época. E aí, voltando um pouco mais pra trás, né? Eu falava, mano, segurança são os caras que deixam você entrar, não deixa, ver o seu crachá, esse tipo de coisa. Eu não pensava na segurança lógica. Bloquear um usuário, né? Validar um bot, um captcha, esse tipo de coisa. Mano, nem passava por minha cabeça. Até que aí eu comecei a me interessar por hacking, esse tipo de coisa, né? Sempre teve ali no radar pra você ir pesquisando e tal. E aí você começa a enxergar que o mundo que é a segurança hoje, como o Gabriel falou, né? Coisa pra caralho, né? Fala aí, Marcos. Eu ia comentar que uma das primeiras empresas que eu trabalhei, a segurança não era feita no Brasil, a segurança era feita fora. E a gente tinha uma pessoa que fazia interface aqui no Brasil. O cara tinha uma mesinha lá e o cara era muito ignorante, cara. Mas muito ignorante. O bichão era bruto. Chegava nele e falava, não tô conseguindo, sei lá,
tô sem acessar o site X. Ele falou, beleza, se não tá acessando é porque não precisa mesmo, ponto. E mandar você vazar, velho. Desse nível pra cima. Então você fala, caceta. Então eu demorei até pra começar a ver segurança, porque eu tinha medo, cara. Eu falei, pô, todo mundo de segurança é igual esse cara. O bichão é bruto. É verdade. Então acabava trazendo um certo receio, um certo medo ali de trocar ideia, de falar alguma coisa. Tem uma vez que eu fui falar com ele do meu BitLocker. Falou, cara, o BitLocker aqui tá travado, tudo. Ele falou, que merda que você fez? Eu falei, não fiz nada, travou aqui e tal. Ele falou, mano, você é muito burro, velho. Aí foi lá e resolveu, mas era só patada atrás de patada. Não sei se era porque é a única interface no Brasil, e ele recebia patada de fora e descontava, mas eu tinha medo de segurança, do pessoal de segurança também. Tinha esse receio ali. As pessoas também podem ter a visão de segurança iguais dos filmes, né, pô? O cara, como o Cássio falou, o cara passou dali da segurança patrimonial, o cara já dá de cara com firewall ali, a aplicação aberta, o código-fonte exposto ali. Os filmes é sempre assim, o cara driblou ali, colocou um capuz, um óculos escuro, já era. Entrou dentro da empresa e controlou tudo, né? Vocês sabem algum exemplo de alguém sei lá, algum conhecido que não trabalha com TI, alguma coisa assim, falando sobre segurança da informação, esse tipo de coisa? Tem alguma curiosidade? Não, cara. Tem minha mãe, porque a gente fala bastante aqui, porque eu falo bastante. Ela veio gravando podcast com vocês e tudo mais. Então é ela ali que fala um pouquinho, mas só. Mas já fez alguma pergunta assim, tipo, por que isso, por que aquilo? Já uma vez eu cheguei e perguntou, por que você fica falando tanto desse negócio aí de código seguro? Aí eu explicar tudo. Perguntar o que é vulnerabilidade. Qual que é o explicar código? O que é uma vulnerabilidade, né? Então, de vez em quando chegam umas perguntas assim, eu acho engraçado. Boa. Eu lembro que meu familiar perguntou pra mim assim, por que tem que colocar esse SMS que chega depois? Pra que isso? Eu quero só entrar na minha conta aqui do banco, coisas do tipo, né? E aí eu fui explicar, mano, porque a senha é algo que você sabe. Se você anotou em algum lugar ou falou pra alguém, outras pessoas sabem sua senha, então ela vai conseguir acessar de qualquer lugar a sua conta do banco. Mas se vai chegar um SMS pra você, um e-mail pra você, é uma outra coisa que você tem acesso pra validar que é você mesmo. Né? Obviamente dá pra hackear, dá pra fazer algumas questões com isso, mas é o segundo fator de autenticação. Aí a pessoa começou, tipo, nossa, cara, nunca pensei nisso, né? E obviamente a pessoa nada a ver com tecnologia, enfim. E como é que é na cabeça deles, né? Obviamente eles não têm que saber de fato, mas às vezes é importante destacar a importância de algumas coisas simples, né? Um simples segundo fator. Tem dev que não sabe. Aí cabe a discussão, né? Deveria, não deveria saber, mas tem desenvolvedor que não sabe o que é o segundo fator. Ou desenvolvedor que não sabe a importância, às vezes, de você, cara, não põe uma usuário senha chumbado no código. Por quê? Teve dev que falou pra mim, por quê? Falei, mano, quem tem acesso ao repositório? Só a gente interna. Falei, quem controla o acesso do repositório? Não sei. Então como é que você grava, né, na pedra que só a galera interna tem acesso ao repositório? E mesmo assim, era uma empresa com 500 desenvolvedores. Como é que você garante que nenhum deles é um cara maldoso, né, mal intencionado, que vai pegar lá a chave que está chumbada no código, que você tem acesso ao repositório, e fazer alguma coisa com aquilo? Então, assim, se o cara for mandado embora ou se demitir e continuar com acesso ao repositório. Exato. N questões, né? Aí vai as camadas de segurança, aquela coisa toda. Mas o mindset é esse, mano. Tem que se preocupar com um simples gestão de acesso. Quem tem acesso ao código-fonte? Você não controla isso, né? O desenvolvedor não cria lá o repositório do acesso. Normalmente tem um time de DevOps, alguém de gestão de acesso. Então, se o cara falhou no trampo dele, você tá confiando que o cara vai dar o trampo. É aquela história, né? Os 2 policiais vai subir o morro. E normalmente 2 policiais são um parceiro do outro e tal. Cara, a vida de um depende do outro. Né? Um vai cobrindo um lado, outro vai cobrindo o outro. Então tem que ter a sua vida tá na mão do outro cara. Então isso é a mesma coisa. Você tá dependendo de outro cara, que você tá confiando que você não sabe como é que ele faz do outro lado. Né? Então tem que se preocupar, tem que ter esse mindset. Sim. Exato. Eu ia comentar também que, você tava falando sobre o pessoal que não é de segurança, não é de TI, na verdade, e se preocupa com segurança, né? A minha família mesmo, minha mãe, ao vira e mexe, chegou esse link aqui pra mim por SMS, pode clicar, não pode clicar? Ou já chegou e falou assim, por que você acha que tá escrito não seguro aqui, ó? Né? Por que tá não seguro aqui nesse site? Minha mãe já perguntou, eu já expliquei pra ela sobre HTTP e HTTPS, né? Já chegou, filho, esse site aqui, ó,
Eu cliquei aqui no anúncio, não tem um S aqui no HTTP, ó. Por quê? Por que não tem um S aqui, entendeu? Então é legal, é bacana você ver o pessoal que não é de TI já começando a entender um pouquinho, o mínimo que seja ali, segurança, né? Boa, e minha mãe tinha muito disso. A vida e mexe, ela recebia umas mensagens de os scammers, né? No Facebook, no WhatsApp. Você foi convidado a trabalhar, você ganhou não sei o quê. E eu lembro que uma vez ela chegou e falou: olha, eu ganhei não sei o quê aqui. Falei, ganhou o quê, mãe? Deixa eu ver. Ah, então falou que eu ganhei R$2.000, sei lá o quê. Falei, mano, sério? Você acha que as pessoas dão assim, né? Todo mundo ganha. Aí vou explicar pra ela, tá? Aí, tá bom. Aí depois disso, ela passou, ela já apagava. Falava, quando chegar coisa assim, já apaga direto. Então ela nem perguntava, mas já sabia que tinha que apagar, não pode clicar, porque literalmente, né? O famoso... Esses dias eu recebi a proposta pra ser CEO da Petrobras. Eu recusei, óbvio, mas... No SMS? Chegou no SMS lá, pô. Vacilou, mano, vacilou. Vacilei, eu devia ter aceitado. Eu recebi um pra ser diretor do Mercado Livre também, cara. Aí, ó, solta. Eu recebi um pra trampar na Amazon. Saco de vacilo, hein? Eu recebi um ontem, que era pra trampar na Amazon ganhando $2.000 por dia. Por dia, cara. Por dia. Mais que o Jeff Bezos, quase. Ganha mais que o Bill Gates, né? Ai, que pariu. Mas é importante essa questão da educação, né, sintetizando o que a gente falou, né? Como a gente enxergava de certo modo, como algumas pessoas hoje de fora da TI enxergam segurança, e como a educação deles mesmos, dessa galera, né, tá evoluindo, né, e se moldando aos poucos para que eles mesmos tomem cuidado com essas questões. Não à toa, quando eu fiz forense, eu estava muito mais envolvido com essa parte de threat intelligence, crime organizado, malware, essas paradas. E um dos nossos professores lá, ele é doutorado, o cara é muito, muito foda. E eu lembro que ele contou numa aula lá que a tese de doutorado dele, ele entrevistou uma galera do PCC e do Comando Vermelho. Né? Foi fazer entrevista, marcou com os caras, todo um aparato, enfim. E segundo ele falou assim, cara, boa parte da explicação dos caras foi literalmente assim, cara, pra gente explodir caixa eletrônico é arriscado, né? A polícia chega, tem que ir lá, tem que comprar dinamite, não sei o quê. Pra fazer sequestro relâmpago é complicado, tá de noite, a polícia te para, você vai pra cadeia, né? Ou o risco de alguém reagir e tudo mais. Pra vender droga, né? O mercado da droga é muito grande, mas também é complicado. Tem que fazer, tem que não sei o que lá, blá blá blá. E aí o cara falou assim, mas pra eu ficar no conforto de casa, mandar um link malicioso para um aposentado, o risco é quase zero, né? Zero do zero do zero. E aí ele usou essa palavra, aposentado, porque é aquela galera mais falar mais jovem, né? Mais jovem na tecnologia, né? Mas a galera mais velha, que às vezes não tem um discernimento ali, mas já brinca com o celular, já, né, sabe responder um e-mail, sabe fazer algumas coisas, que vai lá sacar a pensão, vai lá pegar o auxílio, coisas do tipo. E aí esse cara recebe um link, cara, ele não sabe como tratar isso muitas vezes. Então ele vai cair no esquema, vai cair no golpe, vai alimentar, com o próprio exemplo aí, o próprio crime organizado. Mas é uma galera leiga até de tecnologia, né? Então como é que você educa esse pessoal para não cair em alguns problemas, né? Mas obviamente, né, trazendo pro nosso mundo aqui, como é que a gente... E às vezes eu fico puto, né? Como é que tem desenvolvedor que cria software, que pensa de uma maneira assim, cara, mas pra que o log? Mas pra que isso? Enfim, fala, Marcos. Eu vou começando a ficar com minha energia, vai sendo treinado. Não, eu ia falar que minha tia caiu no golpe desses dias. Nossa. Perdeu R$2.000. O que aconteceu? Clonaram... Não é nem clonaram o WhatsApp do filho dela. Acho que pegaram sua foto ali. Que bagulho, né? Trocou o número, chegou, mãe... Não sei como, a pessoa já devia saber alguma coisa que estavam conversando. Aí falou, mãe, tô precisando do dinheiro, tal, transfere. Só que assim, tem alguns pontos que eu falei, tipo, começa a prestar atenção. Tipo, a conta que a gente passou não é a conta dele. O nome que a gente passou da conta também não é a conta dele. CPF, e foi Pix, então não tem nem como recuperar isso aí. Então, aconteceu e é recente. Eu falei com ela 2 semanas atrás e tinha acontecido isso aí. E é um cuidado que eu tenho. Outro dia, com o meu pai também, o cara ligou, fingindo que era um sobrinho dele, que o carro quebrou no meio da estrada e tava precisando de dinheiro pra pagar o mecânico pra chegar aqui em casa. Cara, não existe. Que sobrinho dele que ia pegar um carro vindo do Nordeste pra cá? Sobrinho dele, mais velho que mora no Nordeste, tem 12 anos, caralho. Não dirige ainda. Então, esse tipo de coisa acontece muito com pessoas mais velhas, né? O pessoal se aproveita um pouco ali, justamente dessa parte aí de... Não são tão ligados em tecnologia, não conhecem tanto essas brechas, né, que a gente tem mental,
e acabam usando, né? O famoso engenharia social, né, Cássio? O pessoal se aproveita, né? Boa e velha engenharia social, cara. Inclusive aqui fora, né, aqui na Europa, a educação das pessoas é diferente, né? Então o cara deixa o carro aberto na rua porque ele sabe que ninguém vai roubar, né? Sabe que não tem muita gente roubando o que precisa roubar, saca? Então a educação é diferente. Só que isso também se reflete na cibersegurança. Então já falei pra vocês, eu tive já reunião com o Dev, que o Dev falou assim, cara, eu vi que tem uma SQL Injection aqui no Threat Modeling. O cara tá fazendo modelagem de ameaça. Eu vi que tem uma SQL Injection aqui, ó. Mas a gente não vai tratar, não. Porque tem na documentação da aplicação, no manual da aplicação, que não é pra colocar comando injetável, não é pra colocar comando SQL lá. Então... É a mesma coisa que eu falei. Aí eu falei pra ele, cara, imagina um hacker, você acha que ele vai ler a sua documentação e não te atacar, é isso? Eu até comentei isso no episódio passado. Aí ele, nossa, Deixa cara, eu ver aqui o que tá verdade. escrito na documentação da aplicação. Eu falei, imagina um hacker. O hacker olha e fala, o cracker, né? Imagina o cara olha assim, puta cara, tá na documentação aqui que eu não posso pôr um SQL Injection. Vou nem tentar. Que pena, vou nem tentar. Aí o cara, por que a tua vulnerabilidade não tá escrita? Então, aí ele começou, ele falou, caralho, velho, nunca pensei dessa forma, né? Obviamente. Aí ele começou, por que tem que tratar a aplicação, aquela coisa toda. Então, trazendo a lei, tirando o mundo leigo agora, né? Vocês acham que galera de TI, que não é de segurança, vocês acham que eles são leigos mesmo? Ou qualquer outro motivo, né? Se faz, não vou fazer, depois eu vejo, procrastina, o negócio tem uma pressão pra entregar. Como é que vocês enxergam agora esse mundo? Eu vejo isso como mais uma tentativa de ignorar o processo, não fazer. Os caras sabem. O cara que é dev, cara, ele sabe que existe. É quase impossível o cara não saber que existe vulnerabilidade, que existe segurança. Os caras sabem. Eu dou treinamento pra 40 dev e falo, alguém sabe o que é isso aqui? Todo mundo sabe, mas ninguém põe em prática, entendeu? Eu acho que é mais uma tentativa de ignorar, porque a gente sabe que o mundo dos caras é aquilo. Pô, muda a cor do botão pra mim aí. O cara muda a cor do botão lá, mas cria 10 vulnerabilidades pra mudar a cor do botão. Cara, eu não vou parar meu trabalho pra corrigir essas vulnerabilidades aqui. Passo. Meu gestor não tá cobrando, o gerente não tá cobrando, o processo não tá cobrando, então tá bom, entendeu? Aí é onde entra, eu conheci algumas pessoas assim, que é o cara fora da curva, né? O cara, mano, eu sei que meu trampo é só resolver o bug aqui, mas peraí, isso aqui envolve uma performance na aplicação, putz, mas peraí, isso aqui impacta um refactor de arquitetura, e isso aqui pode trazer um risco de segurança, sabe? É o a mais, né? O se doar a mais. Aí é onde entra aquela questão do profissional. Porque o cara pra apertar o botão, mano, o Python aperta pra nós, faz sozinho. Mas assim, é onde entra o a mais. Aí onde começa, puxa um pouquinho do que eu falei ali atrás, né? A psicologia, mano. Por que tem umas pessoas que fazem mais, uns que fazem menos, uns que se preocupam com algumas coisas, outros que não, né? Fazendo essa conexão. Fala, Marcos. Não, é que assim, eu acho que o dev sabe que é uma vulnerabilidade, ele tem que saber. Somente ali você já é mais pleno pra sênior. O Júnior tem minhas dúvidas, até porque o cara tá começando, o cara ainda não tem nem a lógica aprofundada ainda, então eu acho que ele ainda se perde. Só que quando a gente pega a TI é uma área muito ampla. Somente a área de sistemas ali, que vai ter desenvolvimento, QA, vai ter muita coisa, DevOps. Eu acho que alguma dessas áreas realmente são leigas. Outro dia eu tava conversando com um cliente, tava trocando uma ideia. Cara, o cara não sabia o que era um RCE, por exemplo. O cara não tinha a menor ideia do que era um Remote Code Execution. O cara não sabia. A gente pegou alguns lá e falou, cara, eu não sei o que é, você pode me explicar, por favor? Então teve explicado, a execução remota de código, tudo, passar para ele ponto a ponto, para ele poder saber como falar com o time dele interno. Que o cara realmente não sabia. Você pega um pessoal ali de QA também, o cara tá ali para fazer teste, o cara... Ele não sabe testar uma vulnerabilidade, ele sabe testar a aplicação. Então, eu acho que depende de qual ponto que a gente está falando aí de todo esse ciclo, que a gente vai ter pessoas com experiência, mas que são negligentes, sabe que está criando, mas foda-se, não é meu trabalho. E tem pessoas que podem estar criando ou podem estar fazendo e não ter a menor ideia disso. Sabem nem como atuar para ajustar isso, né? Como explicar isso para outras pessoas. Mas aí, para ser justo também, né? Expandindo um pouco mais, beleza, tem o profissional que se preocupa e vai atrás daquilo, mas muitas vezes você tem um direcionamento de negócio. Cara, nossa empresa é entrega, depois resolve. Enquanto que tem empresa que é, cara, banco, né? Um banco, por exemplo, você não vai subir com vulnerabilidade crítica. Você vai fazer scan, tem teste, tem, né? Uma série de questões ali, alguns bancos pelo menos, né?
Então, será que o negócio deveria drivar, né, dar esse direcionamento, a cultura da empresa, as equipes, né, enfim. Bom, galera, devido a problemas técnicos, né, a produção aqui é muito ágil, né, cara? Um já cortou o cabelo, o outro deu um tapa na cara e trocamos um trouxa pelo outro, né? Então o Marcos morreu e a gente ficou com o Rodrigo teleportado aqui. Ficou mais bonito. Tá mais bonito, o episódio tá mais trouxa iluminado. quanto? E aí a gente vai terminar, então vamos caminhar pro final do episódio, mas a ideia agora é a gente pegar um pouquinho da opinião do Rodrigo, né, Rodrigo? A gente tava falando aqui, batendo um papo sobre... fazendo uma coisa que os senhores questão, não né? estavam Como é que a gente trabalhando. enxergava a segurança antes de trabalhar com segurança, né? Mesmo a gente, né, você que era um entusiasta de segurança, eu também sempre gostei. Conta um pouquinho pra gente. Trabalhando no meu já segundo que o trouxa emprego. chegou novo. Como é que você enxergava a segurança antes de trabalhar com segurança, né? Tenta pegar dos primórdios até a parte que você começou a gostar mais, enfim. Acho que dos primórdios a gente via mais como algo inexistente, né? Era uma coisa muito, muito difícil de enxergar nas empresas. Mesmo as empresas tendo aquelas equipes mais multidisciplinar, realmente eu quase não ouvia falar de segurança. Era uma coisa que era algo muito grave, tipo, cara, você precisa de autenticação ou você precisa de criptografia. Acho que era o máximo de conversa que a gente ouvia dentro, né? Pode crer. E depois, quando avançando na maturidade, você via que as empresas começavam a ter áreas de segurança ou alguém se preocupando, mesmo que fosse um cara para a empresa inteira, por exemplo, mas já tinha alguém ali, pelo menos, a gente via com maus olhos na área de desenvolvimento. Porque segurança, quando ela começou a chegar, isso assim, em várias empresas você via isso, né? Quando a segurança chegava, era meio que algo para travar, tipo, o seu processo. Bloquear, né? Então você tinha aquele receio. Quando chegava alguém, falava, putz, vai entrar nesse daí, puta, vai travar tudo. Então, geralmente a galera vinha, bloqueava a internet, aí você já não podia mais acessar ali, ó, o Facebook. Não, mas fora isso, tipo assim, os caras travavam a internet, né, por segurança, só que às vezes ficava alguma biblioteca que você precisava baixar, ou uma documentação, então começava a complicar o processo de desenvolvimento. Então, talvez por não ter processo bem definido, né, tudo mais. Então, lá atrás, quando eu não conhecia muito bem como que era a AppSec, eu tinha eu olhava com esses olhos assim, meio, como posso dizer, mal visto, era mal visto, né, a segurança. Você fala, puta, lá vem os caras pra dar pitaco no que eu tô fazendo, ou pra mandar mudar, vai me barrar, vai travar, ou o projeto que era complexo vai ganhar um outro nível de complexidade. Então, você falou me barrar, me travar, eu lembrei de um meme que tinha a Naila me brecou. Você lembra desse meme, não? Não, Naila Não lembro. Do que é? Era duas minas, uma mina pegou a outra, traindo com o namorado, sei lá. E aí a mina grava um vídeo, tipo, várias minas da quebrada cortando o cabelo da mina, não sei o que. Só dando um beijo aí, aí ela pessoal. vai, manda, fala, a Naila me brecou. Todo mundo aí acessar o YouTube, Porque deixar ia o catar curtir, o dela. compartilhar e comentário, por favor. Então, E desculpa, nas mas isso plataformas foi de o áudio aí, compartilhar com todo mundo de e vocês, curtir no coraçãozinho lá pra deixar salvo os favoritos. Na época era isso, então, né? Era a Naila brecando a galera lá. A Naila era segurança, brecando geral, né, mano? E era difícil, bicho, porque eu acho que o maior desafio de segurança até hoje é a cultura. E quando você tem essa cultura que vê o pessoal de segurança como algo negativo, cara, pra você mudar isso, Deus do céu, vai muito tempo. Inclusive levou, nessa primeira empresa que eu via entrar a segurança, levou muito tempo pra acontecer. Por conta disso, quando a gente colocava a segurança, o pessoal já fala, putz, vai São brincar. Marcos Santos. Eu tenho um caso aí bem específico, depois eu falo. Fala aí, o Gaps. O Gaps tá com... Ia comentar aqui, cara, hoje em dia, eu li isso nesse meio tempo de uma gravação pra outra, que a gente se esforça tanto pra fazer com que os devs, e uma empresa no geral, aceite segurança, que vai ser engraçado a gente ver daqui uns anos como isso já vai ser algo obrigatório, né? Algo que a gente vai precisar se esforçar tanto para implementar. Igual foi segurança em redes. Eu vi o cara dando exemplo de segurança em redes, que quando chegou, cara, era uma luta para implementar aquilo, uma briga, e depois de um tempo virou algo obrigatório. A PPSec eu vejo caminhar para o mesmo caminho. A gente se mata, se esforça e tenta alegrar o dev, tenta alegrar o pessoal, e nossa, segurança legal, olha aqui, é necessário e tal e tal.
Uma coisa que daqui a pouco provavelmente vai ser algo que natural, né? Obrigatório e natural. Falei, Cássio. Boa, hoje não se discute mais Fire ou não Fire, né? Cara, a empresa tem, simplesmente tem. Parte de cloud, web application Fire, inclusive nativo, quando você fala de aplicações cloud native. Mas quando você fala do dia a dia ali do desenvolvedor, de processos, de teste de código constante, requisitos de segurança, todo o AppSec Threat Modeling, todo o AppSec ali, ainda é uma luta, cara, né? E isso que o Gabriel falou, Deus te ouça, cara, porque é o que a gente quer, né? No futuro, tipo, a gente, na verdade, pensar em melhorias dos processos, de ferramentas e tudo mais, e não ficar gastando nosso tempo como arquitetos de segurança, né, entre aspas, não ficar gastando nosso tempo, pessoal, vamos fazer, pessoal, é assim, pessoal, é essa, sabe? Tipo, pegando na mão da pré-escola, né? E é uma parada que, por isso que eu falo, né? A automação acaba sendo a chave da application security de uma maneira geral, porque quando você tem mais coisas automatizadas, menos trabalho vai dar, você faz uma vez só, e aí encaixa aquilo no processo de desenvolvimento e aquilo vai ficar muito mais fácil pra galera não ficar sendo perturbada, vamos dizer assim, né? Mas enquanto isso é foda. E você vai vendo isso esse exemplo que o Gabriel falou, você vai vendo isso acontecer com outras coisas. Então, por exemplo, lá atrás a galera não era tão profissional, né? Aprendia meio que na marra, aprendia ali, você não tinha alguém para te ensinar. Hoje essa galera teve experiência e agora tá criando curso, por isso que você vê curso para tudo que é lado, você abre o YouTube aí, tem um monte de coisa. Mas antigamente não tinha isso, então era na raça mesmo que a galera ia lá, lia a documentação aprendia, lia muito livro, né, para poder se inteirar do que está acontecendo e daí implantar na empresa. E daí, um exemplo simples era teste unitário, teste integrado, porque você não via acontecer. Você fala, mas eu preciso testar a aplicação antes de subir. Como diria um conhecido nosso, né, Rodrigo? Teste em produção, né? Produção é o teste, né? Teste em produção. O cliente testa, né? O cliente testa. E daí você vê as equipes aderindo cada vez mais àquela prática, né? E não vai ser diferente com segurança. Ainda mais com todo esse ataque que está acontecendo agora, né? Então, a galera começou a entender a importância disso. Antigamente, o pessoal falava, quem que vai invadir? Aí, agora, o pessoal juntou uma quantidade gigantesca de dados da empresa e agora está invadindo. Agora, assim, é meio tarde para você evitar uma invasão de cara, assim, né? Se o cara quer te invadir, se você não pensou em segurança lá atrás, ele vai te invadir. Então, o que acontece agora? As empresas elas aceleram esse passo. Então, talvez a gente não vai demorar tanto quanto demorou para as outras coisas, como teste, como boas práticas, como design pattern. Você nem ouvia falar dentro das empresas de design pattern. Então, levou muito tempo. E segurança, graças a esses ataques, não vai levar tanto tempo. Assim. E aí, o caso que eu ia falar para vocês, eu estava num projeto e, de repente, eu já estava mais envolvido com a área de segurança. Inclusive, a área de segurança era o Cássio. E a área de segurança era o Cássio. Olha o nível da parada, né? Olha quem apareceu aí, quem acordou, olha a cara da Cinderela. Bom dia, Marcos. Tudo bom, Marcos? Bom dia, Cinderela. Como você tá? A gente tá fazendo o que aqui no podcast, cara? Isso aqui é diversão? Desmerece. Boa. Continua. O Rodrigo tá contando um caso esperto aqui, deixa ele terminar. E nessa empresa eu tinha contato, e não era contato mais profissional, não fazia parte do processo em si, porque a gente não tinha processo. Então, pela familiaridade, por buscar e tal, eu sempre estava lá conversando com o Cássio, perguntando, pedindo dica. E daí eu comecei a levantar coisas que eu deveria trazer para minha aplicação. Então, aí a gente conversou, como a gente poderia testar e tudo mais. E quando eu trouxe para a equipe, eu fui escorrachado pelo gerente, bicho. Os caras falaram, mano, o que você tá envolvendo na outra área aí? Eu falei, não, é segurança, tô envolvendo a área de segurança, né? Para tentar entender o que eu posso bloquear aqui, que eu não posso fazer e tal. Não, você não tem que subir isso daí, não tem que colocar ninguém, porque senão vai demorar para entregar, a gente precisa disso para ontem, não sei o quê. E
cara, foi um banho de água fria que eu tomei ali, que eu falei, caramba... Quase foi quicado por querer colocar segurança. Inclusive, nessa mesma empresa, eu fui quicado por querer fazer certo uma parada antes, né? Lembra? Sim. Eu vou uma outra história, mas tudo bem, segue. A gente vai fazer um episódio contar essas histórias, mano. Porque merece, algumas histórias merecem, né? Mas enfim. Cara, é incrível. Não, mas no final a situação foi essa, tipo, fui escorraçado pelo gerente de projeto, porque eu tava tentando colocar segurança. E não foi combinado. É claro que assim, foi tudo fora de processo, né? Não foi... Mas é algo, querendo ou não, é algo do bem, cara. Você tá tentando melhorar, né? E criar ali uma qualidade e tal, enfim. Hoje ele tá tentando contratar o Bobino, tá ligado? Ficar, putz, cadê o Bobino que falou aquilo pra mim? É isso não. Aliás, pouco tempo depois, essa empresa teve incidente. Um incidente lindo, assim, né? Daqueles que eles chamam Ransomware. Já ouviu falar em Ransomware? Que a gente mais gosta que acontece, né? Então, enfim. Faz parte do jogo, né? Segurança, tecnologia, DevSecOps. Marcos, quer dar... Cara, assim, já tava no... Basicamente... A benção. Antes dos problemas técnicos, né? Ainda bem que o Rodrigo conseguiu fazer o teletransporte e vir aqui pro final do episódio com a gente. Mas já que o Marcos apareceu, a gente se vê no próximo episódio, mas deixa aí o seu recadinho, dá o tchau pra galera, dá oi, né? Você tá chegando agora. Boa. Show de bola. Inclusive, a gente tá batendo recorde de audiência, cara. O último mês, foi o mês que a gente teve mais downloads orgânicos. Mais de 1.000 downloads orgânicos, cara. Colocou o Gabriel, cara, já deu certo. De nada, pessoal. Estatística, cara. Os números não mentem. De nada, viu? E isso porque a galera não sabe a identidade secreta dele ainda, né? A hora que descobrirem, vai se fodar o podcast. Lohane Veganando e Stephanie Smith Bueno de haha. Mas procurem no OnlyFans. No OnlyFans vocês acham. Vocês vão achar. Pessoal, então a gente se vê no episódio que vem, né? Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou Gabriel Privilati. E Rodrigo Balbino. Ah, que bonitinho, cara. Episódio com todo mundo, né? Os caras estão aprendendo o alfabeto ainda. O Marcos acabou de acordar, dá um tempo pra ele. Pessoal. Beijos. Tchau. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.